Olá, minha gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui hoje para a nossa primeira aula de questões, não é? Vimos toda aquela teoria juntos. Nossa, quantas coisas nós abordamos aqui na parte de teoria. Agora vamos ter a nossa primeira aula de resolução de questões. Então, são questões de diferentes provas, sobre diferentes assuntos, para nós relembrarmos alguns pontos que nós vimos nas nossas aulas de teoria. O ideal, claro, é que você tente fazer as questões sozinho, porque você já viu a teoria comigo, então você tente fazer as questões sozinho. E depois pause, resolva as questões e depois venha assistir ao comentário, às correções comigo. Esse é o ideal, não é? São, acho que 30 questões, ou 31, não me lembro. Tente fazer, por exemplo, vou fazer 10. Pausou, assiste a correção depois comigo. Faz, depois assiste a correção. É mais interessante você se testar. Se isso aqui caísse numa prova, eu conseguiria acertar? Ou eu erraria essa questão? E por que eu erraria? Não é? Essa é a graça de resolver as questões sozinho, primeiro. E marcando o tempo, né, gente? Eu sempre gosto de chamar a atenção dos meus alunos para a história do tempo. Gente, quantos e quantos candidatos são excelentes, excelentes, mas eles não têm exatamente este domínio do tempo na hora da prova. Ou são muito lentos, ou são muito apressadinhos, porque existem também os candidatos muito apressadinhos que fazem, sei lá, 20 questões em meia hora, conseguem resolver as 20 questões em meia hora, e aí erram de bobeira, poderiam ter prestado atenção e não errariam, não leram o enunciado com atenção, leram rápido demais e aí erraram por falta de atenção, não marcaram o que a banca pedia e por aí vai. Então, e assim como existe o contrário, aquele candidato excelente, que estuda muito, que leva muito a sério, que sabe muito bem a matéria, mas é muito lento. Então ele começa a prova e ele leva, sei lá, 2 horas fazendo só a parte de português. Não pode acontecer isso, porque vai faltar tempo para as outras matérias. O tempo para as outras matérias vai ficar muito apertado, muito exíguo, e ele vai acabar tendo que, às vezes, até chutar questões que não teve tempo de ler. Olha, imagina isso. Então, eu digo que cada um de vocês é o seu termômetro. Sempre falo isso para os meus alunos. Cada um é o seu termômetro. Você é que sabe se você cai no caso do muito apressadinho, poderia fazer a prova com mais calma, ou você cai no caso do muito lento, né? Leva muito tempo em determinada matéria e depois tem que correr com as outras e aí perde pontos valiosos nas outras porque fez correndo. Então, o ideal, esse é o segredo, né? Quer dizer, o ideal é em casa. Peguei uma prova, peguei 2, 3 provas no site de provas, Augusta, e fui fazer como exercício. E observei que cada prova lá tinha, por exemplo, 20 questões de português cada uma. E eu observei que eu fiz as 3 provas. E para fazer cada uma, eu levei 1h30, 2 horas. Então, você levou? Tá, agora você já levou esse tempo. Mas o interessante é exatamente isso. Você já sabe que você está levando um tempo muito grande para resolver 20 questões de português. Que você tem que conseguir reduzir esse tempo. Porque no dia da prova isso não vai funcionar. 2 horas para fazer, 1h30, 2 horas para fazer 20 questões de português. Então, sempre, gente, sempre. Mesmo que esteja em casa, pegou provinha no site de provas para resolver, marque o tempo. Acostume-se a exercitar, não só português, gente. Quando você pegar questões de qualquer prova, de qualquer matéria para fazer em casa como exercício, como teste, marque o tempo. Peguei, sei lá, 30 questões aqui dessa prova, são 10 de constitucional, são 10 de administrativo, marque o tempo. Bom, eu vou ver se eu consigo levar, aí de repente você está aí sentado perguntando assim,
Augusto, eu não tenho ideia, assim, de qual o tempo que eu devo levar, né? Que eu devo limitar para cada questão. Gente, normalmente, a banca, né, as bancas, calculam uma média de 2 minutos por questão, tá? 2 minutos por questão, é a média. Claro que, ponha isso na sua cabeça logo agora. Claro que numa prova, às vezes um texto, né, mais capcioso, uma questão de interpretação mais pesada, às vezes você leva numa única questão 4, 5 minutos. Isso acontece. Poxa, mas a média é 2, eu vou levar 4 ou 5? Isso acontece. Agora, eu digo que é a lei da compensação. Existem outras questões em que você não leva mais que 30 segundos. Ué, por quê? Porque são questões simples, mais rápidas e tem mais. Se você tem segurança naquele assunto da questão, você mata a questão às vezes, ó, 30 segundos você já fez a questão. E não é fazer em 30 segundos e errar, não. É fazer em 30 segundos e gabaritar a questão. Entendeu? Então é isso. Então, eu trouxe as questões de hoje e o ideal é que você pause, resolva essas questões sozinho e depois então parta para assistir as questões comigo. Tá bom? Então vamos lá? Então vamos lá. Primeira questão. Número 1. Os moradores de Perdizes veem, consternados, que os caídos já amanhecem dormindo na porta dos seus prédios e casas. Aí a banca faz 2 comentários sobre essa frase, sobre esse período. Primeiro comentário. A locução de Perdizes e o adjetivo consternados exercem a mesma função sintática. E, Augusto, a primeira questão que você trouxe já é de função sintática. Gente, não tem jeito. As bancas cobram. E tem até bancas que quase não cobravam isso, estão nos surpreendendo e têm cobrado direto isso. Análise sintática, valor sintático dos termos em uma oração. Então, vamos lá. O primeiro comentário que a banca fez sobre esta frase é que de Perdizes e o adjetivo consternados assumem aqui nesse período a mesma função sintática. Presta atenção. Lembra que eu disse a você, quando eu falei de análise sintática, eu expliquei o seguinte. Por exemplo, eu descubro o sujeito de uma oração. Dentro desse sujeito, eu tiro o núcleo, que é aquela palavra mais importante, lembra? Eu posso ter, o que sobrou, eu posso ter adjunto adnominal, eu posso ter complemento nominal. Lembra disso? Se eu digo assim, vamos lembrar um exemplo, ó. O descobrimento do Brasil aconteceu em 1500. O que aconteceu em 1500? O descobrimento do Brasil é o sujeito. Descobrimento é o núcleo do sujeito. Ótimo. O e do Brasil sobraram. Lembra aquela história de uma das diferenças que existe entre adjunto e complemento? É que o adjunto pode ser o agente do termo anterior e o complemento pode ser o paciente do termo anterior. Então, quando eu digo o descobrimento do Brasil, o Brasil descobriu ou foi descoberto? Foi descoberto. É paciente do descobrimento. Então, do Brasil aí é complemento nominal. E o é um artigo definido. Os artigos definidos são sempre adjuntos adnominais. Tá. Se eu digo assim, o descobrimento de Cabral, olha bem, o descobrimento de Cabral, Cabral descobriu, foi o agente do descobrimento? Adjunto adnominal. Perfeito. Se eu digo, a casa de Antônio é grande, a casa de Antônio é o sujeito, casa é o núcleo do sujeito, o a é adjunto adnominal. E de Antônio? Aí você diz assim, peraí, de Antônio não é nem agente, nem paciente de casa? Perfeito. Não é sempre que você vai ter um valor de agente ou paciente. Quando eu digo casa de Antônio, é valor de posse. A casa dele, a casa do Antônio, adjunto adnominal também. Então, enfim, gente, aqui, ó. Os moradores de Perdizes veem que os caídos já amanhecem dormindo na porta dos seus prédios. Gente, quem vê alguma coisa? Os moradores de Perdizes. Isso aí é o sujeito. Moradores é o núcleo desse sujeito.
O os é adjunto adnominal. Artigo sempre é adjunto adnominal. E de Perdizes? Moradores de São Paulo, moradores do Rio, moradores de Brasília, moradores de Perdizes, moradores de Recife. Só está caracterizando os moradores. Isso aí é adjunto adnominal. É um elemento que a gente chama de acessório. Eu poderia até tirar. Os moradores vêm consternados. Pois é. Então, aquele elemento que você pode tirar, não faz falta, é um elemento acessório, adjunto adnominal, de Perdizes. Aí eu digo assim, os moradores de Perdizes vêm, vírgula, consternados, vírgula. Vamos ver se você lembra disso. Consternados é um adjetivo, também caracteriza os moradores. Como eles veem aquilo? Consternados. Está caracterizando os moradores, sim. Mas está dentro do sujeito? Não. Está dentro do predicado. Perfeito. Lembra aquele elemento que caracteriza o sujeito, mas que está dentro do predicado? Como nós chamamos? Vamos lá, ver se você lembra dessa aula de análise sintática. Predicativo do sujeito. O elemento que caracteriza, o elemento que qualifica o sujeito, mas não está dentro do sujeito, está dentro do predicado, e esse é o caso do consternados, é predicativo do sujeito. Então, o primeiro comentário que a banca fez, olha, que a locução de Perdizes e o adjetivo consternados exercem a mesma função sintática, errada. Então, aí só para lembrar, de Perdizes é adjunto adnominal e consternados é predicativo do sujeito. Muito bem? Então, a número 1 já está errada. Vamos ver a número 2. O período é composto por subordinação. Ih, vamos lembrar isso, minha gente? Quando eu tenho um período com orações coordenadas, ou aditivas ou adversativas, lembra disso? Eu digo que é um período composto por coordenação. Quando eu tenho um período formado por orações subordinadas, eu digo que é um período composto por subordinação. Só para lembrar, coordenadas são aquelas orações que, se eu as separo, elas têm sentido por si sós, elas são independentes. Essas são as coordenadas. E as subordinadas, o nome já está dizendo, subordinadas são aquelas que estão presas às outras em sentido. Se eu separá-las, elas não têm vida própria. Uma depende da outra para ter sentido. Quando eu digo a você assim, quer ver? Os moradores de Perdizes veem... Aí eu calo a boca. Você olha para mim e diz assim, Augusta, os moradores de Perdizes veem o quê? E aí eu completo. Que os caídos já amanhecem. Então, esse período tem orações subordinadas. É um período formado por subordinação. Perfeito. E aí, então, essa está correta. Então, vamos lá. Está correto o que se afirma em somente número 2, gabarito B de bola. Muito bem. Vamos à questão número 2. Precisa-se de médicos competentes e igualmente sensíveis aos problemas do seu semelhante. Dada a frase, vem os comentários. A oração encontra-se na voz passiva. Vamos lá, gente? Precisa-se de médicos competentes e igualmente sensíveis aos problemas do seu semelhante. Precisa-se de médicos. Vamos ver se você lembra dessa aula de vozes. Minha gente, vê se você lembra o seguinte. Para que nós, olha bem, para que nós possamos levar uma oração à voz passiva, eu tenho que ter 3 condições ali. Eu preciso de um sujeito, eu preciso de um verbo transitivo direto, que pede um objeto direto, ou então que pede o objeto direto e indireto. E eu preciso do objeto direto. Para levar uma oração à voz passiva, eu preciso ter na oração o sujeito, o verbo transitivo direto e o objeto direto. Muito bem. Quando o verbo da minha oração é o que nós chamamos de transitivo indireto, aquele verbo que rege uma preposição, que pede um complemento, mas indireto, aquele verbo que pede um objeto indireto, esse verbo, essa oração, não pode ser levada à voz passiva. Ela não admite a transposição à voz passiva. Então, se eu digo assim para você, o hospital precisa de bons médicos. O hospital é sujeito.
Precisa é verbo transitivo indireto, porque quem precisa, precisa de. De bons médicos é o objeto indireto. Então eu pergunto a você, essa oração aí vai ter voz passiva? Não. Então quando eu digo precisa-se de médicos competentes, essa oração está na voz passiva? Claro que não. Este verbo nem admite voz passiva. Precisa-se de médicos competentes, voz ativa. E aí só para lembrar, aquele se ali é pronome apassivador? Claro que não, se não é passiva não pode ser pronome apassivador. O nome do pronome é esse, pronome apassivador, exatamente porque ele me ajuda a passivar a forma verbal. Então aquele se ali, só para lembrar, aquele se ali é o tal do pronome indeterminador do sujeito. É PIS que a gente chama, lembra? Pronome ou partícula indeterminadora do sujeito. Então, a oração encontra-se na voz passiva? Errada, é voz ativa. O sujeito é indeterminado. Bingo! Eu acabei de dizer que esse se é PIS, é pronome indeterminador do sujeito. Então, se ele é o pronome indeterminador do sujeito, o sujeito dessa oração é indeterminado. Certa! Anota aí que esse se aqui, ó, é o tal do PIS, pronome indeterminador do sujeito. Então, está correto o que se afirma em número 2, B de bola. Muito bem. Questão número 3. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase abaixo. Gente, uma questão bem fácil. Mas é fácil, né? Tudo é fácil quando a gente sabe, né? As que nós fizemos até agora também são fáceis, mas é fácil para quem sabe. Eu digo assim, português tem isso. Ah, muito fácil, depende. Fácil para quem sabe. Quem não sabe não vai achar fácil, não é? Então é uma questãozinha de regência. Minha gente, aquela aula de regência, se você passou um pouco apressado por ela, veja de novo, né? Assista de novo, porque regência é uma parte muito importante. Cai em todas as provas. Não existe uma prova em que a banca deixe regência de fora. Né? É um dos, tanto a verbal quanto a nominal, mais até a verbal, é a que pega mais. Mas é um assunto em que as pessoas mais erram. Por isso as bancas gostam tanto de cobrar. Então vamos ver a nossa frase? O rapaz contou uma história, não acreditei. Olha para o verbo aqui. Eu não acreditei. Agora faça a pergunta ao verbo. Esse verbo é transitivo direto? É transitivo indireto? Ele pede preposição? Ele não pede preposição? Se ele pede, qual a preposição que ele pede? Vamos ver. Não acreditei. Aí você faz a pergunta para o verbo. Quem não acredita em alguma coisa ou em alguém. Então vamos. Eu já sei que eu preciso da preposição em. Se eu não usar a preposição em aqui, eu erro, porque o verbo acreditar rege a preposição em. Eu não posso virar para você conversando e dizer assim, ó, sinceramente, eu não acredito você. Eu digo isso? Eu não acreditei ele. Hã? Eu não acreditei nele. O que é nele? É o em mais o ele. Então o verbo exige, é questão de opção, não é questão de exigência do verbo, tá? A preposição em. Então, o rapaz contou uma história em que, nessa aqui a banca foi tão mãe, que ela nem colocou uma outra opção que gerasse, pode ser essa ou pode ser essa, não, só colocou uma alternativa com em. Gabarito, C de casa. História em que. Augusta, olha só, e se a banca colocasse as seguintes opções? Em que na letra A e na qual na letra B? Questão para recurso. Questão passível de anulação. Teria duas respostas corretas. Porque quando eu digo história em que não acreditei, e eu troco por história na qual não acreditei, esse na qual é o em mais o A. Na qual acreditei. Então aqui, ó, anota aí. Eu poderia dizer história em que ou história na qual não acreditei. Pronto. Qual é a mais correta? Igualmente corretas. As duas aqui estariam corretas. Então, C de casa. Muito bem. Vamos à questão número 4. Considere as orações abaixo. Número 1.
Mais de 60% das pessoas apoiam o novo governo. Número 2, deve haver novas greves na Europa. Vamos lá. A concordância está correta. A banca quer saber em que frases ou em que frase a concordância está correta. Vamos lembrar da regrinha da primeira frase, minha gente. Aula de concordância, vamos lá. Eu falei com você, quando o sujeito é formado por uma fração, não é uma porcentagem, é uma fração. A regra da língua diz que ou eu concordo com o numerador da fração, ou eu concordo com o que vem depois. Quando eu digo 60% das pessoas, 60% é 60 sobre 100. Então, o numerador é o 60. Claro que 60 pede verbo no plural. E pessoas pede verbo no plural. Então, eu só posso aqui usar o verbo no plural. Augusta, se eu dissesse 60% da população, já mudaria. O 60 pede o plural, mas população pede singular. Então, eu poderia dizer 60% da população apoiam ou apoia o governo. Então, aqui eu só posso usar plural, olha só. 60 pede plural, pessoas pede plural. Então, apoiam, tá certa? Número 2, deve haver novas greves. Outra coisa importante de que eu falei com você. Isso aí é uma locução verbal, deve haver. Muito bem. Quem manda na locução verbal é o verbo principal. Quem manda na locução verbal é o verbo principal. Qual é o verbo principal, Augusta? O último. É sempre o último. Então, o principal aqui é o haver? É. Vamos lembrar da regra do verbo haver? Verbo haver com sentido de existir não admite plural. Não vai ao plural. Só que aqui é uma locução verbal. Ele está aqui e antes temos o verbo auxiliar, que é o deve. Quem manda é o haver, porque é ele o principal, ele é o último. Ele é verbo haver com sentido de existir, então ele não admite plural. Isso. Ele manda, o da frente obedece. Ele manda, o da frente obedece. Se ele não admite plural, o da frente não vai ao plural. Então é deve haver greves. Se eu escrevesse devem haver greves, errada. Se eu escrevesse devem haver greves, errada. Agora, se eu trocasse o haver pelo acontecer, aí eu diria corretamente, devem acontecer, devem ocorrer greves. Aí sim, o ocorrer, o acontecer pediam plural, o da frente iria ao plural. Devem ocorrer, devem acontecer greves. Tá bom? Então, a segunda também está certa. Certinha, ó. Deixa eu só colocar aqui para você. Se eu trocasse, ó, o haver por ocorrer, aí sim, ó, ele exige plural, o da frente vai ao plural. Tá bom? Então, as duas estão corretas. A concordância está correta em 1 e 2. Muito bem. Questão número 5. Assinale a alternativa em que o uso do acento indicativo de crase está correto. E agora vem uma questãozinha de crase. Veja só, hein? Nós estamos na questão 5. Já vimos concordância, já vimos vozes verbais, já vimos, vamos ver crase, já vimos, qual foi a primeira? Deixa eu lembrar aqui da primeira, gente. Análise sintática, né? Adjunto e tal, já vimos regência. Então é isso, gente. Por isso que eu digo que é um passinho a cada dia. Né? Errou, vai retomar aquele assunto. Nossa, errei a questão, não podia ter errado. Então preciso fazer uma revisão nesse ponto. É isso mesmo. Então vamos ver qual a frase em que o uso do acento indicativo de crase está correto. Letra A. Pedimos a todos que colaborem com o evento. Pedimos a todos que colaborem com o evento. Minha gente, quando é que eu vou ter crase antes de todos? Nunca. Augusta, e se fosse todas? Também não. E se fosse toda? Também não. Por que, Augusta? Crase não é preposição com artigo? É. Eu uso o artigo antes de toda? Não. Então eu vou ter crase? Não. Então já está errada a letra A. Tira esse acento. Letra B. Enviaremos o arquivo a ela
Cuidado com isso aqui, porque muita gente boa erra. Quem envia o arquivo a alguém. Perfeito. Temos a preposição a. Ela é feminino, Augusto. Eu achei que estava certo. Minha gente, de novo, vem aqui tete a tete comigo, vem. Preste atenção. Quem envia o artigo a. Preposição você tem. Muito bem. Só que eu digo a você o seguinte. Você não entendeu? Crase é uma palavra grega que significa fusão. Você me ouviu falando isso. Fusão de dois elementos. Preposição a com artigo definido a. Preposição você tem, obrigatória. Quem envia o arquivo, envia a. Antes do pronome ela, podemos usar artigo a? Eu digo assim a você, a ela esteve em minha casa? Nunca. Eu digo, ela esteve em minha casa. Antes desse pronome, eu não uso artigo nenhum. Então, quando eu vou ter crase antes de ela? Nunca. Porque aquele a que você tem ali é tão somente uma preposição. Então, errada a letra B. Letra C. Os resultados estarão disponíveis a partir de 18. Senhor! Gente, como as pessoas erram esse a partir de. Às vezes você vê até plaquinha, né? A partir do dia tal, essa mão passa a ser dupla. Essa rua passa a ter mão dupla. Aí o a partir com crase. A gente vê muito, né? Placas, anúncios por esse Brasil afora. Minha gente, nunca vamos ter crase em a partir de. Nunca! Errada. O procurador fez referência àquele processo. Quem faz referência a. Essa preposição se junta ao a do pronome aquele e dessa junção vem o acento. Correta, gabarito D de dado. Número 6. Aí o aluno diz assim para mim, nossa, eu ia marcar essa como errada também, porque aquele é masculino, eu me lembro de ter aprendido na escola que crase só com feminino. Quando eu vi aquele que é um pronome masculino, eu disse, não tem. Tá vendo como não é decoreba? Realmente aquele é um pronome masculino, mas o problema não é esse. Quem faz referência a. Essa preposição a se junta ao a do aquele, e dessa junção vem o acento grave em aquele. Tá bom? 6. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas. O rapaz tentou entender por que o professor estava mal-humorado. Por que o professor estava mal-humorado? Regrinha do porquê, minha gente. Augusta, eu me lembro de ter aprendido que na resposta é junto porquê. Só, separado só na pergunta. Isso aqui não é pergunta, nem tem interrogação. Senhor, cuidado com isso. Muitas vezes a pergunta está subentendida, a pergunta está embutida ali. O rapaz tentou entender por que o professor estava mal-humorado. Existe uma pergunta assim, subentendida ali, mas para você não errar, lance mão de um pequeno recurso. Se você fizer isso, você não vai errar. Encontrou o porquê na frase, como aqui, eu tenho que usar um porquê aqui. Lendo a frase, você percebe que você pode subentender, depois do porquê, a palavra motivo ou razão. Leu a frase, percebe que você pode subentender, depois do porquê, a palavra motivo ou razão. Como eu escrevo esse porquê? Separado e sem acento. Então, o rapaz tentou entender por que motivo, por que razão. Então, eu consigo subentender a palavra motivo ou razão? Então, é isso aqui. Por que motivo, por que razão, o professor estava mal-humorado. Agora, vamos lá. Uma coisa boba que pega tanta gente boa. Mal, contrário do bom, é o mal com U. E o mal, contrário de bem, é mal com L. Então, ele queria entender por que o professor estava bem-humorado. É o contrário de bem, então é mal com L. Então, tá aqui, ó. Porque separado e o mal com L. Então, minha gente, olha aqui. Gabarito A. Muito bem. Questão número 7. Considere o período e as afirmações abaixo. Após a contabilização, o analista confere o total registrado e prepara o relatório. Após a contabilização,
o analista confere o total registrado e prepara o relatório. Número 1, a pontuação está correta. Número 2, há 3 orações no período, composto por subordinação. E aí, boa questãozinha essa, né? Eu não vou fazer agora não, eu vou deixar para você tentar fazer sozinho aí no próximo bloco. Eu começo corrigindo essa questão. Vamos ver se você acerta. Até já.